Era a vitória importantíssima do Palmeiras, né? Na Copa do Brasil, jogo fora de casa, o Ceará não perdia há mais de 30 partidas. O Palmeiras foi lá, conseguiu trazer essa vitória para casa. Vamos acreditar aí que o jogo contra o Bahia foi apenas uma obra do acaso ali, né? Aquele tipo de jogo que raramente acontece, mas acaba acontecendo. É uma derrota duríssima. O Flamengo acabou vencendo e assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. O título está entre esses dois times aí, né? Não vai fugir muito disso, não. Acho que não vai nem fugir disso. Ou é Flamengo ou é Palmeiras que vai ser campeão brasileiro. Contra o Paysandu, num jogo onde ele poupa nesse momento e, de repente, até por questão de tabela, é importante porque com essa vitória, de repente, o Bahia também pode poupar no jogo de volta, que também, né, considerando o mês de maio como vai ser para o Bahia, igualzinho do que a gente está falando para o Corinthians, para o Vasco, vai ser para o Bahia. Para o Botafogo, que é adversário do Bahia. Para o Botafogo, que é adversário do Bahia, enfim. Eu acho que olhando uma questão de tabela aí para a equipe baiana, tá excelente, porque ele também pode poupar, pode mesclar no jogo de volta, Bertozzi. O Birner, o pênalti, Birner. Ah, não, vamos falar sobre isso. Vamos falar, esse pênalti aí. Sabe que eu fiquei procurando esse pênalti. Eu tô procurando até agora e não achei, viu? Não sei se o Birner chamaria de neo-pênalti, não sei. Não é nem neo-pênalti, isso não é pênalti nem no neo, nem no old, nem nada. Eu não me convenci muito, não. Não achei nem o contato, pra falar a verdade. Também não. Ó, falar uma coisa pra você. O Simon tava com a gente. Exatamente. O Simon tava com a gente, na verdade. Ele tá lá até agora, E que ajudou, é um cara que ajuda, poderia ajudar a gente. Ele chegou ali... Aí, na hora do pênalti, o Simão chegou pênalti. Aí a gente, e aí, Simão? Ele falou, não, talvez tenha tido um trançapé ali. Eu falei, não sei não, vamos ver de novo. Não tinha o trançapé, mas aquele toque ali no quadro. Aquele toque não. Isso aí não foi nada. Sabe por quê? Sabe por quê? Teve todo cuidado. Sabe por quê? Pra chegar a essa conclusão. Porque... E a demora não vale. Nós estamos no país que mais ama pênaltis no mundo. E o pênalti é uma coisa sagrada no futebol. Não devia ser uma coisa banalizada. O pênalti é tão importante que deveria ser batido pelo presidente do clube, né? Nem prancha. E o problema pra mim não é nem esse. O problema é a inconsistência. Aí você não tem o lance do Maringá ontem que Nossa! Fizeram até brincadeira com o negócio da camisa. Bela propaganda. E aí, isso aí, nesse lance, eles dão o pênalti. Depois que não deram aquele gol do Fortaleza contra o Sport, E isso é fruto porque muita gente que fala sobre futebol, principalmente depois das redes sociais, quando isso aumentou muito, acha que o seu jogo do condomínio, do society... É igualzinho. É igualzinho a um jogo de futebol de campo. E, na verdade, o jogo de campo é uma coisa completamente diferente. Sim. É uma outra realidade. O jogo é bruto, é brusco, às vezes é até pior que o jogo do condomínio. Pode ser. Tem gente que faz orientação para arbitragem que acha isso. Não é só o cara do condomínio. Então... Os teóricos. Mas, escuta, deixa eu te falar. Tem uma brincadeira nas redes sociais esses dias. Tinha gente confiando que em 3 chances no Dida faria um gol de pênalti. Gente igual da gente, assim. Gente igual a gente. Mortais? Mortais. Pessoas que não são jogadores de futebol. Quantas? 3 chances. 3 chances pra fazer uma? No Dida, no auge. Nossa, eu faria as 3. Eu cravo. Todo mundo tem solução fácil para esses problemas complexos, né? Pois é. Não é, Vitor Bini? Exato. Bom, mas falando do Bahia, vamos falar um pouquinho do Bahia. Agora para falar do Bahia. Mostra a imagem do pênalti direitinho, no detalhe. Pênalti de condomínio. O Bahia ganhou e esse Bahia, não sei não. A gente falava do Corinthians cada vez agora mais há pouco. Forte. Dívida enorme. Assim que o Bahia fez a SAF, a primeira coisa foi pagar a dívida. Projeto, o Bahia tem. Elenco, extremamente equilibrado. Tem treinador? Já há algum tempo, muito capaz. Então, o Bahia pode gerenciar o calendário destrutivo do futebol brasileiro com menos prejuízo do que boa parte das equipes. E eu acho que esse resultado de hoje, atuando com jogadores que são substitutos, e alguns deles podem eventualmente ser titulares no futuro, né? Tem jogadores com qualidade, que podem jogar muitas vezes, vão entrar em jogos grandes e vão ajudar em jogos grandes. O Rodrigo Nestor jogou hoje. O Rodrigo Nestor resolveu o jogo de São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil, jogando com o Dorival, para fazer uma comparação. É verdade. Então, assim, tem uma vantagem, sem surpresas. Né?
Os conselheiros não dão conselho nenhum. Não, acabou. Não tem mais essa. Podem cuidar das coisas do clube. Então não podem ser conselheiros, tem que mudar o nome, né? Você não dá conselho. Você não tem mais esse papinho da política interna, assim, que arrebenta Vários com o futebol brasileiro. Isso arrebenta. Sei que aí divide quem é a favor, quem é contra e tal. Eu acho que sim, precisar de SAF, o futebol brasileiro acaba tendo uma salvação para aquilo que foi mal feito, sendo mal feito há décadas, né? E na maioria você não tem nenhuma perspectiva de que isso vai melhorar, vai reduzir, tal. Não, só vai piorar. Bom, o Corinthians é um exemplo disso. Aí o Corinthians, então, as defesas são apaixonadas. A SAF nunca, tal, mas do jeito que vai entrar numa rota de Cruzeiro, do Cruzeiro, do Vasco, que chegou, do Botafogo, estava assim. Eu quero ver como é que eles vão fazer para salvar depois. Com essa gente que está lá mandando, administrando, fazendo isso aí que a gente vê. Já o Bahia, cara, você percebe, o jogo Palmeiras e Bahia pelo Campeonato Brasileiro foi uma demonstração Jogo bem jogado, muito né? legal de conteúdo, de times com treinadores que sabiam o que eles estavam fazendo, que tem já um período no comando, que tem condição de organizar a equipe, um jogo pensado, estruturado. Claro, aquilo foi uma joia nesse deserto que a gente tem no futebol brasileiro. Então era nítido. Aí o Bahia ganhou do Palmeiras. Não é para o palmeirense achar que já a casa tudo é uma porcaria, tal, mas porque o Palmeiras enfrentou hoje uma equipe que está trabalhando para ser uma das grandes do futebol brasileiro, assumindo essa condição dentro de campo de muitos daqueles 12 históricos, os 12 maiores do futebol brasileiro. O tanto que o Bahia, fundador do Clube dos 13 chamava 13 por quê? Porque eram os 12 mais o Bahia. E agora o Bahia está fazendo jus a isso. Então, cara, só não precisa só mais o Bahia, ele já está incluso nos 12. Só não precisa desse pênalti. Assim, não dá para ganhar esse é um processo, essas invenções. O Bahia está no processo de colheita porque ele plantou, porque ele planificou seu futuro. Quando o Rogério Ceni chega, havia muita discussão, inclusive, sobre o jeito de jogar, que não era o jeito City, e nem podia ser, porque o Bahia estava para cair para a Série B. Então, até aquilo foi planejado. Salvação. Vamos nos salvar da Série B jogando de um outro jeito. A partir dali será implementado o jeito City. Vieram reforços. Grande parte da torcida berrando para mandar o técnico embora. Então, o Bahia que ganha do Palmeiras é um Bahia muito consistente. É uma vitória que está sendo plantada lá atrás. E aí veio a posse de bola fora de casa também. Contra o Flamengo teve mais posse de bola. Foi um jogo que não ganhou. Ano passado, um jogo aqui no Allianz merecia melhor sorte. Recentemente, não ganhou. Inter na Libertadores. A grande questão é que não se colhe sem plantar antes. Quando a gente estava falando do Corinthians aqui, no Corinthians só se fala em colher. Ninguém fala em plantar. Ninguém fala em como. O Bahia plantou. Não, agora ele está colhendo. Por isso quer colher antes de plantar, né? No caso, aí fica difícil. Só em Brapa para resolver isso. Péssimos agricultores. Só uma perguntinha para a gente ter um parâmetro. Vamos lá. Vamos supor que nós vamos ser, nesse momento, teletransportados lá para a final da Copa do Brasil. A gente vai chegar no apito final. Acabou a Copa do Brasil. Tem um campeão. Tá? Te causaria mais surpresa o Bahia campeão ou o Corinthians campeão? O Corinthians. Para mim, mas assim, eu deles. acho que hoje, assim, por isso que o professor ama o cara a cara. Faz um cara a cara para Bahia e Corinthians. Não. A cara dele. Mas, assim, na hora de comparar quem é mais time, na acepção da palavra, né, é a história do PSG. Qual era o PSG melhor? O do Messi, Mbappé e Neymar ou o de hoje? Opa! É o de hoje. É o de hoje. Faz um cara a cara. Não dá nem para... Mas não dá nem para comparar. O Bahia hoje é um time na acepção da palavra, capaz de jogar bem em qualquer campo contra qualquer adversário e sem se desnaturar. Hoje, de novo. Hoje era compreensível no jogo no Mangueirão ali, cara, poupando jogadores, leva um empatezinho para casa. Pênalti à parte, o Bahia foi quem mais buscou o jogo. Sim. Né? Então, eu acho que essa natureza do Bahia do Rogério é a natureza de time que pode competir. Mas não falo só de Copa do Brasil, não. Você descarta o Bahia na Libertadores? Não. Não é favorito, mas não pode ser descartado. É isso aí. O Bahia lidera o grupo mais difícil da Libertadores. E esses reservas do Bahia são mais ou menos reservas, porque hoje você joga futebol com 16. Sim. O gol contra o Palmeiras saiu de 2 jogadores que saíram do banco. Exato. O Cauli hoje, por exemplo. Gol do Cauli hoje, por exemplo. O Botafogo queria levar o Cauli.
Aí o Bahia falou grosso para não vai levar não. Aliás, só falar grosso já é uma mudança de atitude em relação ao isso. Bahia que a gente tem no imaginário, né? Não é aquele Bahia. Já estaria acertando o preço, como a maioria faz. Não. Hoje ele não tem essa... o Rogério já falou sobre isso. Assim, não é que o Bahia tem um dinheiro infinito, tá? Que o Manchester City chegou e falou assim, pode gastar quanto quiser, só manda a conta. Não, ele tem um orçamento. Tem uma forma de administrar isso. Senão as pessoas acham que o Bahia, assim, um saco sem fundo, vai dinheiro. Foi treinar na Europa, tratou o estadual como tem que ser tratado. E outro, um time que está voltando à Libertadores, depois de algumas décadas, disputar a Libertadores sistematicamente, mesmo que os jogadores vão mudando ao longo do tempo, você torna aquela instituição uma especialista nesse campeonato. Um clube acostumado a fazer isso. Que a gente já Quando conhece. você tem um clube que está muito distante há muito tempo, há uma adaptação. Né? E, assim, não que o Rogério precisa, o Rogério não precisa, mas ele é o comandante desse processo. Mas você pode criar. E o Bahia está criando isso. Então, quando tem uma viagem internacional. É isso aí, galera. O Bahia tá jogando um bom futebol, né? O Bahia, o time que venceu o Palmeiras jogando no Allianz Parque, não só venceu, para mim foi um atropelo do Bahia, né? O Bahia não só venceu o time do Palmeiras, o Bahia atropelou o Palmeiras, passou o carro. Mano. Você jogar melhor que o Palmeiras no Allianz Parque, mereceu a vitória, né? Eu ouvi o Abel falando que não mereceu, mas o Bahia mereceu. Criou mais, incrivelmente conseguiu segurar dentro do seu jogo. O Bahia conseguiu segurar e conseguiu criar e ofendeu o Palmeiras mais do que o Palmeiras fez contra o Bahia, né? E aí o Bahia venceu. Achei um jogo muito louco, muito estranho. Aí eu não sei se foi estranho pro lado do Palmeiras ou se foi realmente o Bahia que fez um jogo espetacular aí diante do Palmeiras, né? Mas vamos ver como vai ser o Verdão. Próximo jogo, final de semana. Quando o Palmeiras enfrenta, vamos dar uma olhada aqui. Quem o Palmeiras vai enfrentar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro? Vasco, né? Tinha até esquecido. O jogo é no dia 4. Hoje, dia 1º. Hoje é sexta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingão, né? Domingão, às 4 horas da tarde. Horário nobre do futebol. Vasco e Palmeiras pelo Campeonato Brasiliano. Quem que o Flamengo vai enfrentar, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Brasileirão. Cruzeiro no Mineirão. Olha, é o futebol, né, gente? É o futebol, mas a chance do Flamengo ir lá e patrolar o Cruzeiro, ela é gigantesca, né? Mas o futebol é o futebol, cara. O Flamengo pode chegar lá e perder pro Cruzeiro. Coisa que, do mesmo jeito que o Bahia ganhou do Palmeiras, né? Porque pra mim, é pro Flamengo chegar lá e atropelar os caras.